Imagina acordar, abrir o app do seu banco digital e ver uma notificação: Banco em liquidação extrajudicial. A primeira pergunta que vem é uma só: será que eu perdi meu dinheiro? Agora olha isso aqui na tela. As pessoas estão pesquisando desesperadas: Will Bank faliu, liquidação Will Bank FGC. Tudo subindo no Google Trends nas últimas horas. As manchetes falam em liquidação, insolvência, dificuldade de caixa, ligação com o Banco Master, e isso aumenta ainda mais a sensação de risco. O Will Bank fazia parte do mesmo grupo do Banco Master, aquele que já tinha sido liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. Agora o Will também entrou em liquidação extrajudicial por decisão do Banco Central, depois de problemas graves com pagamentos e até bloqueio pela Mastercard. Então vamos direto ao ponto, sem rodeio. Neste vídeo você vai entender, em português simples, se o seu dinheiro está seguro, qual é exatamente o risco real, qual é o papel do FGC e o que fazer hoje para proteger o seu patrimônio. Fica comigo pelos próximos minutos, porque a resposta definitiva não está nos títulos alarmistas. Está nos detalhes da garantia e nas regras do FGC que quase ninguém lê. Se você quer proteger seu patrimônio e não ser feito de bobo pelos bancos, já se inscreve. Eu sou o Ray e vamos aos fatos. O que realmente aconteceu? Vamos organizar a confusão em 3 partes: Banco Master, Will Bank e FGC. Primeiro, o Banco Master. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master por grave crise de liquidez, insolvência e violações às regras do sistema financeiro. Traduzindo, o banco não tinha mais condições de honrar seus compromissos, virou um risco para o sistema e o BC puxou o freio de mão. Segundo, o Will Bank. O Will era um banco digital que foi comprado pelo Grupo Master em 2024. E continuou funcionando mesmo depois da liquidação do Master, sob um regime especial administrado pelo Banco Central. A ideia era tentar vender o Will, preservar essa joia do grupo e assim reduzir o estrago e proteger os clientes. Só que a situação piorou. O Will Bank começou a ter dificuldade de caixa e chegou a descumprir a grade de pagamentos com a Mastercard, que bloqueou a aceitação dos cartões do Will. Depois disso, o Banco Central concluiu que a instituição estava insolvente e decretou a liquidação extrajudicial também do Will Bank. Então sim, o Will Bank está em liquidação. Isso não é uma pequena reestruturação. É o estágio em que o banco, na prática, não segue operando normalmente e entra num processo de encerramento supervisionado. E é aí que entra o protagonista escondido dessa história: o FGC. Agora o bastidor que quase ninguém explica. O Will não estava sozinho. Ele fazia parte do conglomerado do Banco Master. Quando o Master foi liquidado, o FGC começou a pagar uma conta gigantesca, algo em torno de 40 bilhões de reais só com depósitos garantidos do Master. Com a liquidação do Will Bank, a estimativa é que o FGC tenha que desembolsar mais algo na faixa de 6 bilhões e meio de reais para cobrir os depósitos dos clientes do Will. Isso coloca o caso Master plus Will como o maior pagamento da história do FGC. Em outras palavras, o FGC está sendo muito usado agora. Mas ele existe justamente para esse tipo de risco extremo. Tem um detalhe técnico importante sobre a ligação entre os dois. Para quem tinha aplicações tanto no Banco Master quanto no Will Bank, depois da conclusão da compra, os valores são somados por CPF dentro do mesmo conglomerado, respeitando o limite de garantia do FGC. Isso significa que o que define a sua segurança não é só o Will ou o Master isoladamente, mas o total investido dentro desse grupo por CPF. Agora vamos para a pergunta que interessa. Ray, o meu dinheiro está seguro? Aqui entram as regras do FGC e é aí que muita gente erra. O FGC funciona como um seguro invisível para depósitos e alguns tipos de investimentos em bancos, como CDB, poupança, LCI, LCA e outros produtos cobertos. O limite de garantia é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira ou conglomerado, com um teto global de R$ 1 milhão em um período de 4 anos. O que isso quer dizer, em português bem claro? Se você tinha, por exemplo, R$ 100 mil em aplicações cobertas no Will Bank, dentro das regras do FGC, esse valor está dentro do limite de segurança e tende a ser ressarcido pelo fundo.
Se você tinha R$ 250 mil no Master e mais R$ 250 mil no Will depois da compra, isso pode ser consolidado como R$ 500 mil dentro do mesmo conglomerado. E aí parte desse dinheiro fica sem garantia. Outro ponto. Quem já recebeu o limite máximo de R$ 250 mil do FGC, no caso do Banco Master, não terá uma nova garantia de mais R$ 250 mil só porque agora o Will Bank também entrou em liquidação, se os valores forem considerados dentro do mesmo conglomerado no período. Ou seja, a segurança depende de como e quando o seu dinheiro foi investido e se você já usou o limite. Pensa no seguinte, você tem um carro. Esse carro é o seu dinheiro no banco. Quando você contrata um seguro de carro, existe um valor máximo de cobertura. Se o carro é roubado ou dá perda total, a seguradora te paga até aquele limite, não importa quanto você ame o carro. O FGC é esse seguro. Seu dinheiro no banco é o carro. A liquidação do banco é o acidente grave. Se o valor do carro, o que você tem aplicado, está dentro do limite da apólice, você está em zona de segurança. O seguro cobre o prejuízo. Se o carro vale muito mais que a cobertura, você está parcialmente descoberto. Parte tem garantia, parte está em risco. Agora imagina que você tem 2 carros com a mesma seguradora, no mesmo contrato. Se os 2 batem no mesmo mês, a seguradora olha para o limite máximo total da apólice, não para cada carro separadamente. É exatamente isso que acontece com Master e Will dentro do mesmo conglomerado. Se você tinha dinheiro nas duas instituições, depois da data em que passaram a contar como grupo único, o FGC olha para o total e aplica o teto de R$ 250 mil por CPF naquele conglomerado. FGC não é mágica, é uma garantia limitada, feita para proteger principalmente o pequeno e médio investidor, não para segurar qualquer valor sem risco. Outro medo comum é: tá, mas quando e como eu recebo? O processo costuma seguir estes passos gerais. O Banco Central nomeia um liquidante que faz a lista de credores, com quanto cada cliente tinha em depósitos cobertos na data da liquidação. O FGC usa essa lista para organizar os pagamentos, que hoje podem ser solicitados de forma digital, inclusive com aplicativo próprio, indicando uma conta em outra instituição para receber o dinheiro. Importante: os juros param de contar na data da liquidação. Do dia da quebra até o dia em que o dinheiro cai na sua conta, você não ganha rendimento sobre aquela aplicação, porque o foco nessa fase é segurança, não rentabilidade. Na prática, o FGC já está no meio de uma operação gigante por causa do Banco Master, com mais de 40 bilhões de reais em pagamentos, e a liquidação do Will deve elevar esse total para algo perto de 47 bilhões de reais. Isso é enorme, mas o sistema foi desenhado para suportar esses choques, com contribuição dos próprios bancos para recompor o caixa do FGC ao longo do tempo. Agora, falando como amigo preocupado que entende o jogo dos bancos, se eu tivesse dinheiro no Will Bank hoje, a primeira coisa seria verificar o valor exato que eu tinha em produtos cobertos pelo FGC e em que data essas aplicações foram feitas, principalmente se eu também era cliente do Banco Master. Se o total ficasse abaixo de R$ 250 mil dentro do conglomerado, eu dormiria mais tranquilo, porque a garantia do FGC reduz muito o risco de perda permanente. Agora, se eu tivesse valores acima desse limite, ou se eu já tivesse sido ressarcido no caso do Banco Master, eu consideraria esse excedente como área de risco real. Nesse cenário, eu me prepararia mentalmente para a possibilidade de não recuperar tudo, ou de demorar mais, porque esse tipo de crédito entra em fila de liquidação, sem a mesma segurança da garantia automática do FGC. Independente do valor, se eu ainda estivesse com qualquer exposição a bancos menores ou em situações mais delicadas, eu faria o seguinte movimento estratégico: espalhar o dinheiro entre mais de uma instituição sólida, respeitando o teto de R$ 250 mil por CPF por banco ou conglomerado para maximizar a segurança da garantia do FGC. Priorizar bancos com histórico robusto, boa regulação e rating melhor, mesmo que paguem um pouco menos de rendimento, porque agora a palavra-chave é segurança, não ganância. Ter sempre uma parte da reserva em ativos de baixíssimo risco e alta liquidez, para não depender de um banco só em momentos de estresse. Se eu tivesse dinheiro no Will Bank, resumindo em uma frase,
Eu não entraria em pânico, mas trataria o tema com seriedade, alinhando valores com o limite do FGC e, a partir daí, construindo uma carteira mais diversificada e com foco em segurança. Se você quer saber exatamente onde investir com mais segurança, mantendo garantia e reduzindo ao máximo o risco de passar por um susto como esse de novo, clica agora no vídeo que está aparecendo aqui na tela sobre onde investir com segurança em tempos de crise bancária. Lá eu mostro, passo a passo, quais tipos de investimento priorizar, como usar o limite do FGC a seu favor e como montar uma estratégia que protege o seu patrimônio antes da próxima manchete de banco em liquidação.